Estamos recebendo em nosso estúdio o secretário de Saúde da nossa querida cidade de Maringá. E o secretário de Saúde, Clóvis Augusto de Mello. Eu, quando ele esteve aqui pela última vez, não apresentei-o formalmente. Ele é um jornalista formado, pós-graduado pela PUC Paraná, ex-professor de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, Universidade Tuiuti, Uniandrade, Faculdades Curitiba, Unicesumar, assessor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Paraná, e ele trabalhou na Gazeta do Povo, Folha de Londrina, Jornal do Estado, TV Educativa, editor no Diário do Norte do Paraná, do site o diário.com, do o Metro Jornal aqui em Maringá, assessor de imprensa do governo do estado da primeira gestão do inesquecível Lerner, na época Jogos da Juventude, coordenou o curso de jornalismo da Universidade Tuiuti e de comunicação social na Uniandrade, Faculdades Curitiba, e aqui em Maringá, na prefeitura, ocupou os cargos de diretor de comunicação, diretor-geral da Secretaria Municipal de Gestão, secretário municipal de gestão e agora à frente da Secretaria de Saúde, e tem dado conta do recado de uma forma muito especial, e todos dizem, é a formação, é o jornalismo na veia que o faz ser dessa maneira. Bom dia, secretário! Bom dia, Edson Valério, bom dia aos nossos ouvintes da Nova Ingá, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Secretário, antes de mais nada, que currículo, secretário? Professor, de onde veio toda essa paixão pelo jornalismo, pelas letras? É uma história, né? Veja, eu estudei 8 anos no Colégio Militar e o meu objetivo era ser oficial do Exército. Eu passei no concurso da AMAN, 2 vezes inclusive, mas infelizmente fui reprovado no exame de vista por conta da miopia alta que eu tenho. Quando terminou, aí fechou-se essa porta, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Daí eu fiz 5 faculdades. Eu entrei primeiro em Direito na Universidade Federal do Paraná, fiquei 3 anos, resolvi sair e fui fazer jornalismo. Né, sempre gostei muito de escrever, né, gostar de ler e de escrever é um requisito básico para o jornalista, né? Então, terminei o curso de jornalismo, depois eu ainda comecei outras 3 faculdades, mas por conta de problemas que aconteceram na minha vida naquela época, eu não consegui terminar, mas eu fiz Engenharia Ambiental na Federal, Geografia na Federal, um curso muito apaixonante de Geografia, e História na UEPG. Né? Então, infelizmente, eu não consegui terminar essas faculdades, acontecem coisas na vida da gente, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, mas segui com o jornalismo. Então tem uma longa estrada aí, tanto no jornalismo como também no magistério. Gostava muito de dar aulas, né, mas é muito sofrido. Assim, a gente tem que prestar nossas homenagens aos professores, principalmente aqueles que têm várias cargas de trabalho ao longo do dia. No meu caso, eu chegava muito cedo quando eu estava aqui em Maringá, eu chegava muito cedo no diário, saía às 7 horas da noite, ia pro Sesumar, dava aula, voltava para casa às 11 horas da noite, era bem corrido, né? Foi um período muito bom, mas daí eu entrei na prefeitura e aí eu não consegui porque tinha muita coisa acontecendo, e depois quando o prefeito Ulisses Maia me nomeou secretário, aí realmente fica complicado porque você não tem horário. Secretário da Saúde é 24 horas por dia e 7 dias da semana, então você tem que estar ali à disposição, então daí tive que dar uma parada no magistério, mas é uma atividade apaixonante. Secretário, saúde, eu já disse na primeira vez que o senhor esteve aqui, de que é uma das pastas, creio, de maior importância na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, porque trata da saúde das pessoas, a saúde dos munícipes. E para atender às demandas, eu creio, deve ser difícil, porque não tem coisa pior do que você querer ajudar, você querer participar ativamente, mas existe todo um processo. Como é que está a nossa saúde, a saúde maringaense hoje? Olha, nós tivemos muitos avanços na nossa gestão. Logo quando eu cheguei, um dos principais problemas era o atendimento nas unidades de pronto atendimento de urgência e emergência, né? Os tempos de espera estavam variando entre 6 horas e 12 horas, dependendo do dia, né, de espera por atendimento. Então, nós credenciamos vários médicos. Credenciamento é uma forma de contratação no poder público. Você tem fundamentalmente 3 formas. O concurso público, né, que é o principal, processo seletivo simplificado e o credenciamento. Né, o credenciamento você só pode fazer, você tem que atender alguns requisitos determinados pela lei, o Tribunal de Contas fica em cima. Um deles é que normalmente fazia esse concurso público para médicos e você não tinha necessária adesão, né? Então você não conseguia preencher as vagas, então você podia preencher essas vagas com, por exemplo, PSS ou credenciamento. Essa adesão seria pelo salário?
Tem vários motivos, né? O principal talvez seja a questão salarial, porque o município paga muito bem o salário do médico, é um bom salário aqui, né, no município de Maringá. Entretanto, dependendo da especialidade, um médico ele tem muita possibilidade de receber, de fazer oferir um bom lucro, né? Então, isso acaba prejudicando também. E atender no poder público não é apenas uma questão de salário, esse eu entendo que é o menor dos problemas. O principal é que é preciso ter aquele sentimento de servir ao público, como o próprio nome diz, né? Servidor público, né? Você entender a necessidade da pessoa, né? E fazer, às vezes, além daquilo do que estava programado. Então, é aquele perfil do servidor público, né? Isso é muito importante, né? Isso que diferencia, por exemplo, o Maringá de outros municípios. Nossos servidores, eles têm esse carinho pela população, entende? Isso é muito bacana. E quando o senhor recebe, por exemplo, naquela unidade tal, na unidade X, o atendimento não está bem, o que acontece? Então, o que a gente estava fazendo, né? A gente estava com essa espera de até 12 horas, né? Que é angustiante. Contratamos mais médicos, credenciamos, colocamos nos postos, mudamos uma série de fluxos dentro do próprio posto de saúde. No caso de crianças, que também a espera era muito grande, a gente montou o laboratório dentro do pronto atendimento da criança na Zona Norte, para que a gente diagnosticou que um dos motivos de demorar tanto era ser mandado o exame para fora da unidade, para depois ele retornar, para daí o médico ver. Então a gente montou o laboratório lá dentro, isso funcionou muito bem. Só com essa ideia de montar o laboratório dentro da unidade, nós reduzimos em 1 a 2 horas a espera de atendimento. Mas os médicos hoje em dia têm dias, a média que o Ministério da Saúde impõe para a espera de atendimento é de 4 horas e meia numa unidade de pronto atendimento. Né? A nossa média agora está em 2 horas e meia. Mesmo o prefeito me mandou outro dia uma mensagem, a pessoa reclamando, nossa, fiquei 2 horas aqui na UPA, né? Nossa, está melhorando, né? Estava 12. Né? O Ministério da Saúde impõe 4, mas tem dias que as pessoas são atendidas em 15 minutos. Né? Então a gente conseguiu resolver o problema da urgência e emergência. Mas é importante falar isso aqui, Edson, e para os ouvintes. Unidade de pronto atendimento é para urgência e emergência, risco à vida. Então, febre alta, tiro, facada, fratura, AVC, infarto, isso é unidade de pronto atendimento. Uma dor de cabeça, uma febre baixa, uma dor de garganta, tem que ser tratado na UBS. Então, o que a gente reparou também? Que cerca de 80% das pessoas que procuram UPAs é pulseira verde. O que é pulseira verde? É protocolo de Manchester. Então, você tem vermelho, gravíssimo, tem que ser atendido na hora, passa na frente de todo mundo. Amarelo, é grave, também vai passar na frente de todo mundo. Depois vem o azul e o verde. Né? O verde e o azul. O azul que não é nada grave, nem deveria ir para a unidade de pronto atendimento. O verde é uma situação que pode ser atendida na UBS. E 80% das pessoas que procuram poderiam ser atendidas na UBS. Mas daí o que aconteceu? A pessoa fala, mas não tem médico na UBS. Então o que a gente fez? A gente contratou mais médicos para as unidades básicas de saúde. Agora a gente está lançando uma campanha, deve ser lançada já no mês que vem, sobre a diferença entre UPA e UBS e quando você deve procurar essas unidades. Para quê? Para você educar a população, conscientizar a população de formas que eu deixe de investir alguns milhões de reais em contratações para atender a UPA e possa pegar esses recursos e transferir para a atenção primária, para a atenção básica, para as unidades básicas de saúde, que é onde acontece a prevenção. Eu tenho uma ouvinte aqui, ela mandou pela manhã, quando eu anunciei que o senhor viria até aqui, ela reclama de atendimento de oftalmologia. Vamos ouvir. Quero fazer uma pergunta para o secretário. Por que não está saindo as cirurgias de catarata, que meu esposo está quase cego já, e já faz tempo que eu deixei marcado, e até hoje não chamaram. E meu marido depende das vistas para trabalhar, porque ele é pedreiro, né? E ele não é aposentado, e ele precisa da cirurgia. Pergunta para ele quando que vai começar a sair essa cirurgia. Tem muita gente reclamando, eu falo com as pessoas falam que já tem tempo, que marcou também. E eu quero ter uma posição, ver se ele dá alguma esperança pra gente. Porque eu já andei perguntando, é muito caro, a gente não tem condições de fazer, de pagar. Então, era bom que ele desse uma explicação, porque a gente fica na expectativa e nunca chama, e a cada dia ficando pior das vistas e perigoso até ficar cego, e daí? Secretária, essa é a Lena, ela é do Jardim Novo Oásis aqui em Maringá.
Ô Helena, e para todo mundo que está nos ouvindo, primeiro a gente precisa contextualizar o que aconteceu, né? Durante filas na saúde, elas sempre aconteceram e elas vão continuar acontecendo. Por quê? Porque isso não acaba. As pessoas vão entrando no sistema e vão precisando de consultas, exames e cirurgias. Qual é o problema da fila? É o tempo de espera para a resolução do problema. Esse que é o problema que tem que ser combatido. Por que está demorando mais? Nós ficamos 2 anos praticamente durante a pandemia, quando não havia vacina ainda, que foram suspensas no país inteiro. Fila é um problema do país inteiro, não é apenas de Maringá. Foram suspensas todas as consultas, exames e cirurgias eletivos. O que é eletivo? É aquilo que não é urgência e emergência. Urgência e emergência continua normal. É aquilo que não traz risco iminente à vida, que pode ser agendado. Isso é eletivo. Tudo isso foi suspenso por quê? Porque, primeiro, por medo da contaminação, da aglomeração das pessoas nas unidades básicas de saúde, e segundo, porque você tinha que reservar leitos de enfermaria e do UTI para os casos de Covid que, porventura, agravassem, né? Então, essa foi a sistemática adotada no Brasil inteiro. Qual foi a consequência disso? Durante 2 anos, ficamos sem fazer consultas, cirurgias e exames eletivos. Não só o poder público, mas também os hospitais particulares, que eles também têm filas. Para que você tenha uma ideia da dimensão desse problema, nós fazemos cerca de 25 mil procedimentos eletivos por mês, a Secretaria Municipal de Saúde. Se você multiplicar isso, então, num ano dá mais ou menos 300 mil procedimentos. Se multiplicar isso por 2, você vê o tamanho do represamento. O que nós temos hoje? Pacientes esperando consulta, cerca de 70 mil, pacientes esperando exame, cerca de 40 mil, pacientes esperando cirurgia, nós demos uma boa reduzida, já estava em 12 mil, nós estamos com cerca de 10 mil pacientes esperando algum tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. O que nós estamos fazendo? Então, as cirurgias de catarata, elas não pararam, elas continuam acontecendo. O que nós estamos fazendo é aumentar as nossas contratações com terceirizados, com prestadores de serviço, porque a prefeitura não consegue fazer tudo, né? Então, a gente aumentou os nossos contratos com o CISAMUSEP, com o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, que tem muitos prestadores lá, então a gente aumentou o contrato lá para trazer especialistas para consulta. Estamos aumentando os nossos contratos com os prestadores de cirurgia e também com as clínicas e laboratórios que fazem os exames. No sábado passado, por exemplo, a gente fez um mutirão para 400 pacientes, e aqui eu quero dar um alerta que é muito importante. Veja só. Absenteísmo. O que é absenteísmo? Quando a pessoa não vai num determinado lugar. Então, só no sábado passado, nós ligamos para as pessoas e elas confirmaram que iriam participar do mutirão, 400 pessoas. Mas o nosso índice de absenteísmo nessa ação chegou a quase 100 pessoas. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Já está difícil de você fazer consulta, já está complicado, nós estamos acelerando. Quando a pessoa confirma que ela vai, ela precisa ir. E se por acaso ela sabe que naquele dia, olha, eu confirmei, mas não vou conseguir, comunique a gente, porque a gente consegue trazer um outro paciente para ser atendido no lugar. Nosso absenteísmo gira em torno de 20% de maneira geral. Se você pegar 20% de 25 mil procedimentos mês, dá quase 5 mil procedimentos. Quer dizer, em 10 meses eu praticamente deixaria a nossa fila bonitinha, né? Então a gente pede essa compreensão, esse apoio da população, unir forças com a gente. Poxa, se eu não posso isso, eu não consigo, eu vou avisar, para que eu tenha tempo para colocar alguém no lugar que possa ir. Secretário, agora outro assunto, estamos no mês, a semana da amamentação. O governo federal lançou essa campanha, porque muitas pessoas podem achar de que é brincadeira, mas não, a amamentação é de uma importância gigante. A amamentação tem uma importância fundamental. Eu costumo dizer que as escolhas que nós fazemos enquanto pais e mães, elas influenciam, determinam profundamente o futuro dos nossos filhos. Veja só. A Organização Mundial da Saúde diz que o mínimo, o ideal é que 70% das crianças tenham determinadas formas de amamentação, quais sejam. Primeiro, 70% na primeira hora pós-nascido. No Brasil nós temos 62,4%. A gente não chega nesse... O ideal é 100%. Todas as crianças deviam amamentar, mas às vezes acontece alguma intercorrência com a própria mãe, não tem leite, mas 70% seria o ideal. Nós estamos com 62,4% no primeiro ano de vida. Depois, 70% também de amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Nesse ponto a gente chega a 45% das crianças. 80% de amamentação de crianças no
primeiro ano, nós temos um índice de 52%. E daí, 60% até os 2 anos de idade. Aí nosso índice é muito ruim, 35,5%. O que acontece que as mães não querem amamentar? Porque a falta de leite, ok, mas o que acontece? Será que... Eu, por exemplo, nos anos 60, 70, a criança ficava, minha falecida mãe amamentou um sobrinho, aumentou um outro sobrinho. Eu tenho uma história pessoal, a minha avó, mãe do meu pai, ela amamentou um tio meu, irmão do meu pai, até os 5 anos de idade. Minha irmã foi até os 5 até os 5 anos de idade. Mamou até 5. E vamos falar da importância da amamentação. Para o bebê, entende-se que o leite materno é a primeira vacina que a criança toma. Ela auxilia no na formação e no fortalecimento do sistema imunológico. Atua no desenvolvimento cognitivo da criança, porque o leite tem proteínas que são fundamentais para o desenvolvimento do sistema neurológico. Evita em até 20% que as crianças não sofram de leucemia. Diminui em até 65% as internações de crianças com síndrome respiratória aguda grave até 1 ano de idade. Você vai lembrar que no começo deste ano nós tivemos um pico de pressão sobre leitos, inclusive de UTI, de crianças com algum tipo de síndrome respiratória aguda grave, como por exemplo pneumonia ou bronquiolite. O leite materno atua e auxilia nisso. E os benefícios não são apenas para o bebê, os benefícios são para a mãe também. Auxilia no pós-parto, porque quando você amamenta você produz um hormônio chamado ocitocina, que ele atua, entre as várias funções que ele tem, ele atua na volta do útero ao tamanho normal. Ajuda algumas mamães, às vezes elas ganham um pouquinho de peso quando estão grávidas. Amamentar ajuda a diminuir o peso mais rapidamente. Diminui a incidência de câncer de mama e de câncer de ovário. E ainda tem aquela questão emocional, psicológica do vínculo mãe-bebê, bebê-mãe, aí os ganhos são para os dois. Então, eu estou trazendo só isso, tem muito mais informação, mas essas são as principais de como é importante você amamentar. Por isso nós estamos na Semana do Aleitamento Materno, é uma lei de 2017, uma lei nacional que fala do agosto dourado por causa do padrão ouro de qualidade que é a amamentação. O Ministério da Saúde está pensando em colocar em UPAs ou UBSs uma sala para aleitamento ou para doação? Sim, doação é muito importante. Tem muitas mães que produzem muito leite e elas fazem a doação desse leite materno para aquelas mães, por exemplo, que têm alguma dificuldade na produção do leite. E também é muito bacana essa questão do Ministério da Saúde. A gente está atento e já estamos nos preparando para cumprir já o que foi determinado, né, para a gente fazer essas salas de aleitamento nas unidades. Aqui em Maringá, a semana está tendo uma atenção toda especial ou todos os dias? Começou ontem, a semana tem uma série de atividades, né? Vai até sábado. Eu participei ontem da abertura da Semana de Aleitamento Materno, foi muito bacana. Tinha muitas mamães por vir lá, tinha muitas gestantes e também a gente tinha as mamães com as crianças pequenas. E teve, além de todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês, que eu falei ontem, também teve depoimentos de mães. Teve um depoimento de uma servidora que foi muito bonito. Ela demorou 3 meses para ela conseguir amamentar o filho por uma série de problemas, mas ela conta, ela até se emocionou, ela chorou. Ela conta que ela não desistiu, ela insistiu. E agora o filhinho dela está bem, está sendo amamentado e depois ela conseguiu superar os problemas, ela está produzindo tanto leite que agora ela é inclusive uma doadora de leite. Uma história bem bacana. Amém. Agora, outro assunto que chama a atenção. Dengue, o mosquito transmissor continua aterrorizando muitos municípios do Paraná. Como estamos aqui em Maringá, secretário? Verdade. Em Maringá, olha, a gente está bem. Entretanto, nós tivemos um óbito no período epidemiológico, né? E eu sempre digo, é muito triste para um secretário da saúde você ter óbitos por causas evitáveis, como é a dengue, né? Por causas preveníveis, né? Nós tivemos cerca de 3.500 casos confirmados, 147 desses casos tiveram algum tipo de agravo. Desses 147, 5 tiveram algo mais grave, foram tratados, e desses 5 nós tivemos, infelizmente, um óbito de uma moça. Então, tudo isso para dizer o quê? Nós estamos cercados aqui na nossa região de municípios que estão enfrentando uma série de dificuldades em relação à dengue, inclusive alguns que entraram 2 vezes em epidemia no mesmo ano epidemiológico. O ano epidemiológico se encerrou essa semana, ele começa na metade do ano anterior e termina na metade do ano seguinte. Né? Nós fomos bem, fizemos diversas ações, isso é muito importante.
Nós fizemos, por exemplo, no mês de março, que é um dos meses onde você tem mais problema, principalmente de foco de mosquito, nós fizemos mutirões todos os sábados. Em abril nós fizemos um super mutirão, uma coisa que nunca foi feita na história de Maringá. Nós aproveitamos que iríamos abrir as 34 unidades básicas de saúde para o dia D de vacinação e fizemos um super mutirão. Além dos nossos quase 200 agentes de endemias que trabalham diretamente com a questão da dengue, nós também convocamos os nossos mais de 450 agentes comunitários da saúde para atuarem juntos. Então a gente soltou quase 700 pessoas na cidade para fazer conscientização, para olhar possíveis focos de mosquito. Então nós fizemos uma série de ações, a gente faz ação, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde fazem ações o ano inteiro, então a gente acredita que todas essas mobilizações, também dei muitas entrevistas, como eu estou fazendo aqui agora, sempre alertando as pessoas, por exemplo, uma coisa simples, se você cuida da sua casa, tira 10 minutinhos, todo sábado ou todo domingo para dar uma olhadinha, fazer aquela varredura, né, de possíveis focos, você elimina o ciclo do mosquito, porque o ciclo do mosquito é de 9 dias. Se você fizer isso de 7 em 7 dias, você não deixa ele se criar. O que é importante a gente ficar ligado? Os principais locais onde são encontrados focos de mosquito. Lixo doméstico, quase metade dos focos. O segundo chama muita atenção. As pessoas, elas começaram com uma ação que é muito bacana, que é muito legal, é sustentável, que é de coletar a água da chuva para você usar aquela água para lavar uma calçada, para água a planta, lavar o carro. Isso é muito bacana, é sustentável. Mas 25% dos focos de mosquito que nós encontramos foi dentro desses recipientes. Por quê? Eles não estavam tampados. Então pode seguir com essa iniciativa, ela é muito bacana, mas tampe o reservatório. E um ponto que eu gosto sempre de deixar claro, todo mundo tem uma geladeira em casa. Então tem uma bandejinha embaixo da geladeira que ela coleta a água do degelo, do freezer, né? Ali estão as condições... Atrás da geladeira, né? Atrás da geladeira. Ali estão as condições ideais para o mosquito se criar. Porque é uma água limpinha, quente por causa do calor do motor, e a gente não se liga muito nesse negócio da bandeja. Então tem um percentual grande de focos de mosquito foi encontrado nesse lugar. A gente fala... a Prefeitura faz sua parte, a Secretaria faz sua parte, os nossos servidores fazem sua parte, mas sozinho ninguém faz nada. A população precisa auxiliar, porque no final das contas cabe à população fazer essas atividades, essas inspeções, essas varreduras, de formas que a gente siga. Nós estamos bem, eu gostaria de fechar o ano que vem, no nosso ano epidemiológico, com menos casos confirmados e principalmente com nenhum óbito. Cada um fazendo a sua parte. Sim. Secretário, falamos tanto em alguns anos passados, aterrorizou o mundo, Covid. As pessoas estão indo se vacinar ou estão com medo, deixaram de procurar as doses necessárias, diminuíram os casos, as pessoas se acomodaram, como está? O comportamento do ser humano, ele é complexo, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão da polio. Eu me lembro, quando eu era criança, década de 80, houve uma tragédia nacional, uma epidemia de polio. Era comum você ver pessoas com aquelas estruturas de metal na perna por conta da poliomielite. Né? Foi feita uma ação muito grande no país inteiro e na década de 90 nós, por conta da vacinação, principalmente da gotinha, né, nós conseguimos erradicar na década de 90 a polio do nosso país. Bom, de lá para cá foi seguindo a vacinação, né, a conscientização, mas a doença ela se distanciou da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas. Isso trouxe o quê? Isso trouxe uma redução da preocupação com a doença. E veja só, nós estamos tendo casos de doença, teve em Malawi, na África, a polio não foi erradicada do planeta, ela ainda existe. Né? Teve um caso em Nova York, teve um caso aqui no Peru, né, pertinho da gente. Então, se nós não tivermos uma muralha de cobertura vacinal, que no caso da polio deve ser de 95%, fica muito fácil você ter novamente a reintrodução dessa doença no país, e daí você pega crianças que não estão imunizadas, é um problema. Então o ser humano, ele lida assim, bom, agora Covid, né, eu dei todo esse exemplo para falar de Covid. Eu me lembro quando chegaram as primeiras doses de vacina, né, a Coronavac, aqui em Maringá, que foi a primeira que chegou, e aquela corrida maluca, todo mundo querendo vacina, indo para tudo quanto é lugar, e quando é que vem mais doses e tal. Bom, os números, graças à ciência, graças à vacinação, os números foram baixando. Hoje nós temos 2 pessoas internadas em enfermaria em Covid, nenhuma, graças a Deus, em UTI por conta da vacinação. Mas daí o problema parece que ficou para trás. Ele não ficou. A Covid vai fazer parte das nossas vidas durante muitos e muitos anos ainda, infelizmente, como a própria gripe. A gripe também
também mata. Gripe é complicado, né? Então nós estamos com a nossa campanha de vacinação contra a gripe, ela segue. Eu peço para as pessoas que vão se vacinar contra a gripe. Todo ano a vacina muda, porque você vai pegando novas cepas do vírus que vão aparecendo e você vai introduzindo na imunização. A vacina contra a Covid continua e eu faço um alerta. Eu pedi para o nosso pessoal da epidemiologia fazer um estudo em relação aos óbitos que nós estávamos tendo após a vacinação. E eles fizeram uma tabela e ficou muito claro lá qual é o público mais atingido em relação a óbitos. Pessoas acima de 50 anos com algum tipo de comorbidade. Às vezes a pessoa pensa, comorbidade é uma coisa grave, é um câncer. Não, uma hipertensão, por exemplo, é uma comorbidade. O diabetes é uma comorbidade. Então, pessoas acima de 50 anos com algum tipo de comorbidade e o principal dado, há mais de 6 meses que tomou a última dose da vacina. Né? Então isso fica bem claro que a gente precisa seguir com a nossa estratégia, manter a nossa estratégia vacinal, e as pessoas têm que ir no postinho, está lá à disposição, né, todas as faixas etárias para tomar mais uma dose contra a Covid, que é importante. Antes de liberarmos o secretário de Saúde de Maringá, uma pergunta que a ouvinte mandou aqui. Secretário, o senhor falou sobre faltando dermatologista. Estou há 1 ano aguardando uma consulta. Tenho 75 anos, já estou com algumas feridas pelo corpo causada por uma dermatite, provavelmente, e estou aguardando esta consulta. Elizabeth Terezinha Pereira. Os 2 casos que você trouxe, Edson, são realmente das filas que a gente tem maior número de pacientes esperando. Em questão de consultas, dermatologia principalmente, oftalmologia e também, por exemplo, fisioterapia. Eu estamos terminando aí um credenciamento de fisioterapeuta. Só na fila de fisioterapia nós temos 4.000 pessoas. Então a gente está contratando mais fisioterapeutas para a nossa rede própria e também aumentando os nossos contratos com por exemplo, o Cisamuzep, que também tem fisioterapeutas, com outros prestadores, clínicas de fisioterapia. Então essa mesma regra que nós estamos aplicando para todas as especialidades. Algumas demoram um pouco mais por conta do tamanho da fila e da dificuldade de contratação. Afinal de contas, o poder público não pode obrigar ninguém a aderir a uma contratação, né? Mas nós estamos fazendo os esforços, inclusive através de incentivos, porque tem um outro problema, além da pandemia, um problema que é mais antigo que a pandemia, que é a tabela do SUS. A tabela do SUS chama-se tabela SIGTAP, é ela que determina o valor a ser pago por procedimentos. E ela não é reajustada há quase 2 décadas. Há quase 20 anos que ela não tem reajuste. Então é por isso que a maioria dos médicos não querem fazer atendimento pelo SUS, porque o que o SUS paga por uma consulta é insignificante. Exato, e daí cabe ao Estado ou ao município você investir, né, mais recursos para você fazer algum tipo de complementação. Mas isso é muito complicado, porque a partir do momento que você fala, eu vou pagar tanto por procedimento, você nunca mais vai voltar naquele mesmo valor, né? E você meio que desequilibra o sistema, porque Sim. O sistema ele é nacional, né? Então são situações bem complexas. Mas o município de Maringá está fazendo sua parte. Deixa eu lhe falar sobre o orçamento, Edson, e para a população que está nos ouvindo. O orçamento da Secretaria de Saúde no ano passado foi de 600 milhões de reais, né? Quase 1/3 do orçamento total da Prefeitura, que é de cerca de 2 bilhões de reais. Desses recursos, 297 milhões foram repassados pelo Ministério da Saúde, 35 milhões pelo governo do estado e quase o mesmo tanto, quase 50%, a outra metade, foi investida por recursos próprios do município de Maringá. Então nós fazemos cerca de 300 milhões de investimento. Esse ano tenho quase certeza que nós vamos passar o investimento da União e do Estado na saúde. Por que eu estou falando de União e Estado? Porque a saúde chama-se tripartite. Os 3 entes públicos têm responsabilidade sobre isso, a União, o governo do Estado e o município. Com a criação do SUS, com a Constituição de 88, muito peso foi repassado para o município. Então a gente também depende do auxílio da União e do Estado para que todos os municípios, em forma geral, no Brasil inteiro, possam fazer sua parte. Veja só a questão das filas. O governo federal lançou aí um primeiro projeto de 600 milhões de reais para o Brasil inteiro, para consultas, exames e cirurgias. Bom, é uma iniciativa, tem que começar, Sim. O recurso tem que vir, mas se você pensar que nós temos 200 milhões de habitantes e são 200 milhões de potenciais usuários do SUS, porque o SUS não faz distinção entre quem tem plano de saúde ou quem não tem, quem é rico, quem é pobre, não tem distinção nenhuma, então isso dá uma média de R$3 por habitante.
né? Então veja como é complicada a situação da saúde, e ela demanda assim muitos investimentos, não só por parte do município, que tem feito sua parte e aumentado inclusive a quantidade de recursos empenhados nisso, mas também do Estado do Paraná e da União como um todo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Nós tivemos, como sempre, e como foi na outra vez, uma aula de informações. Clóvis Augusto de Mello, nosso secretário de Saúde de Maringá. Clóvis, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e também por dispor do seu tempo e vir até aqui passar essas informações. Não, Edson, sempre à disposição, eu que agradeço o convite e sempre que for necessário estarei aqui para trazer as informações para a população. Agradeço o povo que estava ouvindo aí a Nova Ingá, que estavam nos acompanhando pelas redes sociais.